Questão, então, agora número 11. Olha só o que diz a questão número 11. Deixa eu passar, né? Isso. Muito bem. Considerando questão cobrada para técnico judiciário, TRE Santa Catarina, 2009. Considerando os sistemas eleitorais da eleição majoritária e da representação proporcional, vamos marcar aqui a alternativa incorreta. Letra A. O quociente eleitoral corresponde ao número mínimo de votos que um partido ou coligação deve obter para participar da distribuição das vagas? Sim, eu disse isso para vocês, não é? Então, é o número mínimo de votos que um partido político ou coligação precisa ter para participar lá da distribuição das vagas do sistema do quociente partidário. Então, letra A está verdadeira. B. O quociente partidário corresponde à quantidade de vagas a ser preenchida por cada partido ou coligação que tenha alcançado o quociente eleitoral. Muito bem. Então, calculei o quociente eleitoral, passo para o quociente partidário. No cálculo do quociente partidário, eu vou definir quantas vagas cada partido ou coligação terão direito. Letra C. As vagas não preenchidas com a aplicação dos quocientes do quociente partidário são distribuídos pelo método da maior média, ou também podemos chamar de método das sobras. Então, letra C, verdadeira. Bem provável que a incorreta é a letra D. Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, far-se-á nova eleição? Não, lembra? Se nenhum partido ou coligação alcança o quociente eleitoral, eu vou determinar aqueles candidatos mais o quê? Mais votados. Então, a letra D tá falsa, é a nossa alternativa incorreta e é o nosso gabarito. Letra D. Questão 11, ok. Vamos para a questão número 12. Questãozinha número 12. Ano 2009, analista judiciário TRE do Piauí. A respeito da representação proporcional, considere. Então, estamos falando aqui de representação proporcional. Primeira assertiva. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de eleitores. Opa! Número de eleitores não. Número de votos válidos. E não número de eleitores. Pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio e equivalente a 1 se superior. O final tá beleza, né? Mas não é o número de eleitores pelo número de lugares, é o número de votos válidos pelo número de lugares. Então, por isso que a primeira tá falsa. 2. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Muito bem, quociente partidário é o número de votos válidos dados ao partido ou coligação, dividido pelo quociente eleitoral, e eu desprezo em toda situação no cálculo do quociente partidário a fração 2, verdadeira. 3. Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Foi o que eu acabei de falar, né, sobre isso. Então, se nenhum atinge o quociente eleitoral, eu vou determinar o mais votado. Os mais votados serão os eleitos. Então, a 3 está verdadeira. Está correto o que se afirma apenas em 2 e 3. Desta forma, o gabarito vai ser a letra E. Conferindo, gabarito, letra E, sem dúvida alguma. Vamos para a questão número 13. Questãozinha número 13. Foi cobrada dizendo o seguinte. Considere as eleições para... Então, eu tenho aqui Câmara dos Deputados, Prefeito Municipal, Senado Federal, Vice-Prefeito Municipal, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. Obedecerão ao princípio da representação proporcional as indicadas apenas em... Veja, Câmara dos Deputados,
nós temos os deputados federais. É sistema proporcional? Sim, sistema proporcional. Então aqui é proporcional. 2. Prefeito municipal, sistema majoritário. Então, aqui é o sistema majoritário. 3. Senado Federal, majoritário. 4. Vice-prefeito municipal, junto com o prefeito, majoritário também. Ok. Assembleias legislativas, eu tenho os deputados estaduais. Deputados estaduais é pelo sistema proporcional. Não é? Muito bem. Câmaras municipais, eu tenho os vereadores. Vereadores, sistema proporcional. Então, o que pede a questão? Que eu quero aqueles que vão indicar somente uso do princípio da representação proporcional ou sistema proporcional. Será o número 1, o número 5 e o número 6. 1, 5 e 6. Olha só. Vamos ver se o gabarito é a letra D? Gabarito, letra D, sem dúvida. Acertamos. Próxima questão. Com relação às normas para as eleições, vamos marcar aqui a opção correta. Letra A. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos para os candidatos regularmente inscritos e para as legendas partidárias. Olha só, quando eu falo de sistema proporcional, lembra que eu posso dar o voto nominal mais voto de legenda. Voto nominal e voto de legenda são admitidos. Então eu tenho aqui o voto para os candidatos regularmente inscritos e para as legendas partidárias. Por isso que a letra A está verdadeira. Eu estou buscando aqui a correta. Então vamos ver agora, vamos identificar o erro das próximas. B. Se antes de realizar o segundo turno, olha só, falei sobre isso em aula, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, serão realizadas novas eleições, nas quais poderão concorrer quaisquer candidatos, abrindo-se assim novo prazo de registro eleitoral. Veja, ocorreu morte, ocorreu desistência ou impedimento legal de candidato, eu posso substituir aquele candidato. Dentre os remanescentes, eu vou pegar o mais votado. Se desses remanescentes houver um empate no número de votos, o mais idoso vai para o segundo turno. Então a letra B está falsa, porque está falando aqui que precisa fazer novas eleições. E não precisa, né? Letra C. Será considerado eleito o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta de votos válidos, computados os votos em branco como válidos, mas não os nulos. Falso. O que são votos válidos? Eu desconsidero os brancos e desconsidero os votos nulos, de todas as maneiras. Letra D. A eleição para prefeito se realizará em 2 turnos, apenas nos municípios com mais de 250 mil habitantes, concorrendo nessa eleição os 2 candidatos mais votados na primeira votação. Veja, para ter segundo turno nas eleições municipais para prefeito, somente terá segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores e não 250 mil habitantes. Falsa, letra D. Letra E. Poderá participar das eleições o partido que até a data da realização do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme o disposto em lei. Veja, para que haja participação de um partido nas eleições, ele tem que ter registro no estatuto no TSE há pelo menos um ano, no mínimo antes das eleições. Não é até a data da realização do pleito, né? Só um gancho aqui, gente. Olha, quando eu falo pleito, muitos consideram como sinônimo
Sinônimo, não. Sinônimo. Professor, tá demais. Sinônimo de eleição. Só que eleição é uma modalidade de pleito, porque pleito tem uma amplitude maior no conceito. Conceitualmente, pleito é mais amplo do que eleição, tá bom? Só para título de curiosidade. Então veja, tá falsa essa letra E. Tem que ter pelo menos um ano de registro do estatuto no TSE antes das eleições. A gente identificou que o gabarito é a letra A e, de fato, o gabarito é a letra A, tá? Próxima questão. Gente, não vai ter como você errar nenhuma questão de sistemas eleitorais, não. Do jeito que nós estamos fazendo no curso, passando a teoria destrinchada e fazendo esse tanto de questão, o que está garantido para você é gabaritar direito eleitoral, tá? As outras matérias você vai ter que correr atrás aí para gabaritar também. Porque o meu objetivo é que você feche direito eleitoral. Próxima questão. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro. Aqui é o segundo turno, né? Concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Sim, no primeiro turno, para ser eleito tem que ser maioria absoluta. Não teve maioria absoluta, vai para o segundo turno, lá é maioria simples. Maioria dos votos válidos significa maioria simples. Esta regra aplica-se à eleição para prefeito em município com mais de 200 mil. Não falei que já foi cobrado? A. Eleitores. B. Habitantes. C. Cidadãos. D. Brasileiros. Ou letra E. Trabalhadores. Mais de 200 mil eleitores. Gabarito, letra A. Fácil demais. Oxi, bichinho. Muito fácil. Próxima questão. Agora uma questão da modalidade certo ou errado. Olha só. Atualmente no Brasil, as eleições para os cargos legislativos de ambas as casas do Congresso Nacional são realizadas por meio do sistema proporcional. Quando eu falo casas do Congresso, eu estou falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Câmara dos Deputados, eu tenho os nossos deputados federais. Senado Federal, eu tenho os senadores. Para deputados federais, o sistema adotado é o sistema proporcional. E para os senadores, o sistema é o sistema majoritário. Então, para ambas, eu vou usar o sistema proporcional, gente? Oxe, bichinho, também não. Então, esse gabarito está errado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Muito bem. Essa questão, gabarito errado. Próxima questão. Essa cobrada em 2011. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos, apurados, aí incluídos os votos em branco. Opa, não. Eu tenho que desconsiderar aqui no caso os votos em branco e nulos. Não vou incluir. Pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Olha, a fórmula tá certa, né? Quociente eleitoral, número de votos válidos, dividido pelo número de lugares. Só que o conceito de votos válidos que eles colocaram está falso. Eu não incluo os votos em branco, não incluo os votos nulos. Por isso que essa questão gabarito está errado. Muito bem, questão errada. Próxima questão. Essa agora cobrada no ano de 2010. Fundação Carlos Chagas, técnico judiciário, área administrativa, TRE do Acre. Olha só. Adotar-se-á o princípio majoritário, dentre outras, na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito. Vamos lá? Senado Federal, sistema majoritário? Sim. Prefeito, sistema majoritário? Sim. Vice-prefeito, sistema majoritário? Sim. Gabarito, nada mais justo que está corretíssimo. Próxima questão. Essa cobrada no ano de 2009. TRE Piauí. Numa eleição proporcional, o eleitor digitou corretamente o número da legenda, mas assinalou o número de candidato inexistente, aquele exemplo que eu dei em aula, né? Nesse caso, o voto será computado para a legenda? Só para a gente lembrar, veja, tinha um candidato que era o João, que o número dele correto era 12153.
Só que eu digitei na urna 12151, não tem nenhum candidato com 12151, confirmei. Esse voto, como foi digitado os números do partido corretamente, vai para a legenda? Vai para a legenda. Por isso que esta questão, o gabarito, está correto. Próxima questão. TRE do Acre, ano 2010, Fundação Carlos Chagas, técnico judiciário, área administrativa. Olha, a urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições majoritárias. Muito bem, lembra aquilo que eu fiz para vocês? Primeiro, se for uma eleição geral e estadual, você vota para deputado federal. Depois você vota para deputado estadual. Depois você vota para deputado distrital. Depois você vota para senador. Depois governador e finalmente presidente da República. Então você começa com os candidatos à eleição proporcional e em seguida nós vamos ter os candidatos às eleições majoritárias. Quando eu falo de eleições municipais, você vota primeiro para vereador e em seguida você votará para prefeito, não é? Então, tá certa essa questão? Correta. Ano 2010, questão corretíssima, tá? Próxima questão, questão agora questão de 2009, também TRE do Piauí. Fundação Carlos Chagas, analista judiciário, área judiciária. Numa eleição proporcional, o eleitor digitou corretamente o número da legenda, mas assinalou o número do candidato inexistente. Nesse caso, o voto será considerado nulo. Não, né? Nós vamos considerar errado porque está mais ou menos parecido com a questão anterior. A gente sabe que esse voto ele não será considerado nulo. Esse voto ele será direcionado à legenda partidária. É o que nós chamamos voto de legenda. Por isso que o gabarito aqui está errado. Próxima questão, ano 2008, para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Roraima, Fundação Carlos Chagas. A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária. Muito bem, temos aqui o voto nominal ou o voto de legenda. Devendo o nome e a fotografia do candidato e o nome do partido ou legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Expliquei isso no início da aula sobre sistemas eleitorais, quando nós estávamos diferenciando os tipos de sistemas de votos, né? Quando a gente estava falando sobre o voto de cédula, o voto pelo sistema eletrônico, aí nós vimos como que vai aparecer lá na urna eletrônica essa designação. Então a gente tem lá na urna eletrônica aparecendo o nome do candidato, aparecendo a fotografia do candidato, o nome do partido, o nome da legenda partidária, não é? Além disso, eu tenho uma expressão designadora do cargo disputado sendo no masculino ou no feminino, conforme o caso. Então, essa questão, sem dúvida, abordando aí a votação eletrônica, essa diferenciação com a presença na urna eletrônica, está totalmente correta. Vamos conferir, acertamos, né? Então, veja, gente, nós estamos trabalhando com questões que é justamente objetivando a sua aprovação em qualquer tribunal regional eleitoral, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão foi cobrada em 2015 pela banca VUNESP no Tribunal de Justiça São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O sistema eleitoral brasileiro atual tem como característica, letra A, voto majoritário para o executivo, e quando eu falo executivo eu estou falando do presidente, estou falando do governador, estou falando do prefeito. E o Senado, muito bem, tendo como resultado o denominado presidencialismo de coalizão. Opa, em nenhum momento eu falei isso para vocês, que esse sistema, esse voto majoritário para o executivo, para o Senado, tem como resultante o denominado presidencialismo de coalizão? Nada a ver, né? Então, nessa letra A, o que você vai marcar? Você vai marcar que está falsa. Vamos para a letra B? Letra B.
O voto majoritário para o Executivo e o Senado, tendo como resultante o atual modelo de financiamento das campanhas. Oi? Hã? Voto majoritário para o Executivo e o Senado, tendo como resultante o atual modelo de financiamento de campanhas. Olha só, o que essa questão está pedindo? Qual que é o atual modelo de financiamento de campanhas? O Supremo Tribunal Federal definiu, o STF, definiu inconstitucional, né? Então uma vedação às doações de pessoas jurídicas. Então hoje pessoas jurídicas não podem efetuar doação. Mas o que isso tem a ver com o sistema majoritário? Né? Então a gente tem que... Vamos deixar uma interrogação nessa letra B? Vamos para a letra C. Voto proporcional com lista fechada para as eleições majoritárias e proporcionais, o que submete o eleitor às escolhas das lideranças partidárias. Primeiro, quando eu falo de lista fechada, eu estou falando do sistema proporcional. Então eu tenho o sistema proporcional de lista fechada e o sistema proporcional por lista aberta. Qual que é o vigente no nosso país? O sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Eles querem adotar o sistema eleitoral por lista fechada, mas não é ainda o adotado no país. Aí fala que esse sistema proporcional ele é submetido para as eleições majoritárias e proporcionais. Não. O voto proporcional ele é adequado para o sistema proporcional. Então a letra C está falsa. Letra D. O voto proporcional com listas abertas para as eleições aos cargos do Legislativo, o que assegura maior participação a grupos minoritários no âmbito partidário. Lembra que eu disse que se o Brasil aprovar o sistema eleitoral proporcional com lista fechada, a gente vai dar mais poder para os partidos políticos em contramão às lideranças minoritárias? É isso que a letra D está dizendo. Olha, o voto proporcional com listas abertas para as eleições aos cargos do Legislativo, o que assegura maior participação a grupos minoritários no âmbito partidário. Então, lista aberta tem os seus benefícios, que é justamente assegurar uma participação maior aos grupos minoritários partidários. Por isso que a letra D, comparada às outras alternativas, está correta. Vamos aqui considerar a letra B como falsa, porque não tem nada a ver com o modelo de financiamento de campanhas atual. Então vamos ver? A gente marcou a letra D. Vamos ver se nós acertamos a questão. Muito bem, gabarito letra D. Partiu, próxima questão. Questãozinha de 2015. Olha só, 2015. Foi cobrada na Banca Vunesp, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja, o direito brasileiro adota o sistema eleitoral proporcional. Claro, mas também o majoritário. Sendo correto afirmar que determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número D. Então, o que é o conceito de quociente eleitoral? Lembra? O que é um quociente eleitoral? É o número mínimo de votos que um partido político ou coligação precisa ter para participar da distribuição das vagas. Como que se calcula o quociente eleitoral? Eu pego o número de votos da eleição, votos válidos, então vou excluir os brancos e nulos, e vou dividir o quê? Dividir pelo número de cadeiras, tá bom? Vamos ver. Votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas e os brancos pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a 1/5 equivalente a 1 se superior. Que isso? Primeiro, lá no quociente eleitoral, se der fração, nós vamos desprezar a fração se for o número igual ou inferior a meio e vamos elevar ao número inteiro superior se for superior a meio, não é? Então aqui na letra A está falando de igual ou inferior a 1/5, nada a ver. Então nós vamos considerar a letra A como falsa. Tá? Primeiro que nós não consideramos também votos brancos, por isso nós vamos considerar essa letra A como falsa. Letra B. Dividindo-se
o número de votos, incluindo os brancos e nulos, apurados pelos de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se igual ou inferior a 1/4, equivalente a 1 se superior. Gente, pelo amor de Deus, mais uma alternativa que está falando que eu vou ter que incluir os brancos e nulos. Mais uma alternativa quarto, pelo contrário, letra B falsa também. Letra C, votos válidos, dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas e pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se igual ou inferior a 1/4, equivalentes a 1 se superior. Oxi, bichinho. Não, também, né? Olha o erro aqui, ó. D. Votos válidos, dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração. Só vou desprezar em todas as situações se, e somente se, for quociente partidário. No quociente eleitoral tem que levar aqui em consideração. Igual ou inferior a meio, desprezo. Mais que meio, vou levar o primeiro número superior. Sobrou a letra E. Será que a letra E é a bendita? Vamos lá. Votos válidos, então, dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior, verdadeiro. Vamos conferir o gabarito? Atenção, atenção, questão, gabarito, letra E. E de E mesmo, de comemorar. Muito bem. Acertamos. Vamos agora para a nossa última questão da aula. Questão de 2015, Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, diz assim: conforme o regime legal que dispõe sobre o sistema de representação proporcional, as cadeiras não preenchidas com a aplicação dos quocientes partidários serão distribuídas mediante a observância do sistema de maiores médias. Nesse caso, vamos lá, nesse caso. Letra A. Então aqui eu estou falando de quociente partidário. Mas eu estou falando também da questão das maiores médias. Entendeu? Divide-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de vagas por ele obtido. Beleza. Isso tem um cálculo da média. Mais um. Muito bem. Cabendo ao partido ou coligação que apresentou a maior média, as demais cadeiras a preencher? Muito bem, esse é o conceito de cálculo de médias. Verdadeiro. Quer dizer que o gabarito é a letra A. Vamos identificar o erro das próximas. B. As cadeiras não preenchidas são atribuídas aos partidos ou coligações com maior número de votos residuais, considerados aqueles não utilizados para a definição das vagas mediante a aplicação dos quocientes partidários. Veja, cadeiras não preenchidas são atribuídas aos partidos com maior número de votos residuais? Não. Se não foi preenchido, eu refaço o cálculo de médias, né? Então eu vou fazer o cálculo de médias até conseguir o preenchimento de todas as vagas necessárias. C. Havendo empate nas médias, prevalece o partido ou coligação com maior votação. Olha, havendo empate nas médias, prevalece o partido ou coligação com maior votação. Na verdade, nós temos que observar não a maior votação. Eu tenho que observar o partido ou coligação que apresentou maior número de votos válidos, que é diferente de maior votação. Votação contempla tudo, não é? Então, letra C, falsa. Letra D. Havendo empate nas médias, prevalece o candidato mais idoso. Não, acabei de responder aqui quando eu comentei a letra C. Letra E. Divide-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de vagas por ele obtido, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média, mais uma das cadeiras a preencher. Não, faltou o que aqui? Que eu tenho que somar mais um nessa divisão. Então a letra E está falsa,
gabarito aqui da nossa questão será a letrinha A, como já havíamos assinalado. Eu havia dito que era a última, mas tem mais uma questão, viu, gente? Vamos lá responder ela. TRE Rio Grande do Sul, ano 2015, CESP. A respeito do sistema eleitoral brasileiro, vamos marcar a correta. A. O princípio da moralidade eleitoral exige dos candidatos a prestação de contas uniforme, sem previsão de prestação simplificada, independentemente do valor movimentado em seu processo eleitoral. Respondemos a isso, nós só falamos que o sistema eleitoral simplificado é adotado no Brasil, lembra? Então nós vamos até saber corresponder isso aqui. B. O voto e o alistamento eleitoral são obrigatórios a todo cidadão brasileiro alfabetizado, em pleno gozo de saúde física e mental, que se encontra em seu domicílio eleitoral? Falso, né? Se ele tem, por exemplo, mais de 70 anos, é alfabetizado, o voto é obrigatório? Não, nesse caso é facultativo. C. As eleições presidenciais fundamentam-se no princípio da isonomia da concorrência, muito bem, não diferenciando o peso dos votos dos eleitores brasileiros, verdadeiro. Não há peso e diferença de peso entre os eleitores mais. A Constituição Federal igualou os eleitores. D. Adotam-se no Brasil o caráter sigiloso, secreto do voto, o pluripartidarismo, muito bem, e o sufrágio restrito e diferenciado. Falso, né? Nós temos aqui que o sufrágio, ele não é restrito, será sufrágio universal. Letra E. O partido político detém autonomia para definir em que município será instalada sua sede, sua estrutura interna, sua organização, seu funcionamento e demais cláusulas. Falso, porque na verdade a sede do partido será na capital federal. Então, gabarito, nós marcamos que a letra C, vamos ver se nós acertamos? Muito bem, gabarito, letra C. Acertamos, maravilha! Bom, questão de número 60. Eu quero fazer essa questão. Vamos lá. CESP-TRE Rio Grande do Sul 2015. Em eleição para vereadores de município brasileiro, foram apurados 90 mil votos válidos para 5 cadeiras em jogo. Na distribuição dos votos, o partido A obteve 60 mil, sendo 55 mil para o candidato A1, 3 mil para o candidato A2, 800 votos para o A3, 700 votos para o A4 e 500 para o candidato A5. O partido B obteve 21 mil votos, sendo 11 mil para o B1, 6 mil para o B2, 4 mil para o B3. O partido C lançou apenas um candidato que obteve 9 mil votos. Nessa situação hipotética, A. Uma vez que a exigência de votação mínima de candidatos foi declarada inconstitucional, o quociente partidário assegura ao partido A 3 cadeiras candidato A1, A2, A3 e teve o A4, né? Vamos ver aqui. Qual que é o quociente? Foram apurados 90 mil votos válidos para 5 cadeiras. Eu tenho que definir o quociente eleitoral. 90 mil dividido por 5. Vai dar quanto aqui? 5 vezes 1, 5, 4. 45 vezes 8. Vai dar 18. Aí coloca aqui os 3. 18 mil votos é o quociente eleitoral, não é? Veja, quociente eleitoral, o partido A ele atingiu, o partido B atingiu, o partido C, cadê o partido C? Aqui também teve 9 mil. Vamos ver, o partido A, 18 mil votos. O partido A tem direito a 3 cadeiras, que está falando aqui. Como que eu defino isso para definir as cadeiras? Eu pego o número de votos do partido, 60 mil mais 55, vou fazer o cálculo aqui, 60 mil mais 55 mil votos, mais 3 mil, mais... Não, volta, gente, desculpa, olha só. O partido A teve 60 mil votos. Quociente partidário, 60 mil, pega o número de votos e divido pelo quociente eleitoral, que deu 18 mil. Deu um total de 3,33. Muito bem, como deu fração média inferior a meio, desconsidera a fração. Tem direito a 3 vagas? Tem direito a 3 cadeiras.
ao partido B será destinada uma cadeira. Vamos lá, partido B, 21 mil dividido por 18, vai dar 1, alguma coisa, uma cadeira. E restará uma cadeira a ser destinada com base nas regras previstas no Código Eleitoral. Porque veja, faltará uma cadeira ainda para distribuir. 3 mais 1, 4. Quantas cadeiras nós temos aqui para distribuir? 5 cadeiras em jogo. Então, a letra A, ela está correta e é o nosso gabarito, ok? Para finalizarmos, trouxe aqui uma mensagem para vocês. Vencer desafios e conseguir melhorar a cada dia, esse deve ser nosso objetivo. Não procure inspiração em outros lugares, ela está dentro de você. E se você acreditar, poderá fazer muito mais do que imagina. Então a mensagem é: acredite no seu potencial, acredite naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Um grande abraço e sucesso para você, um sucesso, beijo para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.